Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Quem fala aqui é o João Ruaro, sou fisioterapeuta, professor, trabalho também com educação financeira, planejamento, orçamento, investimentos e assim por diante. Hoje temos um episódio super especial, um convidado muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar as histórias dele, mas logo vocês vão conhecer quem é. Só deixa a Cibele dar as boas-vindas. E daí, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, em mais um episódio do Fisioverso. Eu sou a Cibele Quinauti, sou fisioterapeuta neurofuncional e professora, e hoje a gente tem um convidado, como o João falou, super especial, né? Um convidado que eu tenho o prazer de conhecer muito bem, de ser meu amigo, sou amigo da família dele, e eu tenho certeza que vocês vão se encantar, se inspirar com as histórias que ele tem para falar aqui um pouquinho com a gente. Mas antes de chamar o Leonardo, eu vou chamar a nossa vinheta. Olá, pessoal. É uma imensa alegria, uma imensa honra estar aqui com vocês, João e Cibele. Estou realmente muito feliz com o convite, participar aqui do Fisioverso, o multiverso da fisioterapia, né? E estou aqui para contribuir, tentar passar um pouquinho da minha experiência, da minha história e o que a gente tem construído aí ao longo desse caminho. Já são alguns anos de atuação, de formação, acho que já a gente vai detalhar um pouquinho mais. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso. Então, Léo, acabei não te apresentando com formalidade, né? Isso que dá ser íntima. Então, quem está aqui com a gente hoje é o fisioterapeuta, doutor Leonardo Rafael Rodrigues. O Léo é lá do Piauí, então está bem longe aqui de nós, né, João? Hoje a gente está aqui no inverno, né? Estamos super passando frio aqui no Paraná, e o Leonardo falou que está um super calor lá no Piauí, então a gente está aqui meio nos extremos, né? Léo, eu acho que a gente podia começar com você falando um pouquinho para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, como é o multiverso da fisioterapia, né? A gente quer conhecer um pouquinho mais você. E eu queria que você contasse quem é o Leonardo Rafael, e até aqueles detalhezinhos assim do Leonardo chatinho, que não toma suco sem peneirar. Então vamos lá, quem é o Leonardo? Eita, Cibele, que já está me entregando bem no início. Já começou queimando o convidado, mas é brincadeira mesmo. Olha, mas é verdade, Cibele, você me conhece bem mesmo, viu? É verdade. Foram tantas idas e vindas aí nesse nosso Brasil que a gente conseguiu realmente se conhecer bem. Mas vamos lá, pessoal. Então, assim, eu sou professor Leonardo Rafael Santos Rodrigues, sou fisioterapeuta neurofuncional, mas antes disso, eu sou filho, sou pai da Nina e da Laís, tenho uma filha de 10 anos e outra de 5, duas princesas. Sou casado com a Ana Patrícia Petilo, fisioterapeuta neurofuncional também, de minha companheira de vida e de trabalho, de muitas batalhas. A Cibele conhece bastante, o João vai ter a oportunidade de conhecer aí brevemente, tá certo? E eu tenho 18 anos de formação, de atuação em reabilitação, no que diz respeito a um pouco do meu trabalho aqui no Piauí, né? Eu sou aqui de Teresina, Piauí, eu sou professor efetivo da Universidade Estadual aqui do Piauí, dos cursos de fisioterapia, de medicina e os outros cursos de saúde, porque além da especialidade em neurofuncional, além de ser titulado pelo nosso Conselho Federal e a Associação Brasileira, a Abrafim, eu sou também especialista em acupuntura, então eu tenho aqui uma história, junto também à medicina tradicional chinesa, sou professor da base dos cursos de medicina e fisioterapia e os demais cursos de saúde da universidade, e
a gente tem um grupo aqui de trabalho, de equipe multiprofissional, né, com toda a diversidade, com tudo que realmente a trabalho em equipe pede, né, e rege. Eu sou responsável técnico, juntamente com a Ana Patrícia, pelo espaço neurofuncional, tá certo? Realmente é a nossa instituição base de reabilitação da criança, ao adolescente, ao adulto e idoso, e nós temos alguns projetos, fazemos parte de alguns programas aqui estaduais e com uma repercussão, uma referência nacional ao longo destes anos, tá certo? Nós temos aqui, nós somos institucionalizados junto com o Hospital Infantil Lucídio Portela, ao Instituto Riso Movement, e nós temos aqui uma gama de atividades e temos um trabalho muito específico com relação ao tratamento da espasticidade e seu impacto na funcionalidade. Aí eu vou deixar isso aí mais para frente, né, Sibeli? Aí ele falou que tem 18 anos de formado, assim, contando já deu uns 30, né? Mas tudo bem, tá querendo mentir. Léo, já vi que o papo vai render hoje porque você faz muita coisa, né? Então, assim, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, sejam profissionais, né, colegas, sejam acadêmicos, eles vão ter muitas fontes de inspiração, porque um dos nossos objetivos com o podcast é justamente isso, né? Inspirar acadêmicos e profissionais e mostrar todo o multiverso da fisioterapia. Você já mostrou várias facetas, mesmo que seja dentro da neurofuncional, mas olha o tanto de coisa que você faz, né, em várias áreas de atuação ali. Ô, Léo, onde que você se formou? Eu sou formado pela primeira turma de fisioterapia de uma faculdade aqui chamada FACID, Faculdade Integral Diferencial, que saiu junto com as primeiras turmas de formação da Universidade Estadual. Nós tivemos a felicidade de ter o coordenador, doutor Marcelino Martins, muito conhecido, querido aí da fisioterapia brasileira. Posso começar dizendo que é minha inspiração, meu padrinho, meu pai aqui da fisioterapia. Aí, como a Sibeli falou, eu vou trazer aqui também as brincadeiras, porque nosso dia a dia é assim. O pessoal me conhece aqui como filho do Marcelino, e a gente brinca de que é meu papá. Então, o professor Marcelino Martins, ele tem muita história na fisioterapia. Ele trouxe a fisioterapia para o Estado, juntamente com 2 colegas, mas ele, para a gente, realmente é nossa fonte de inspiração. Então, ele fundou os cursos de fisioterapia daqui do Piauí, e eu tive a oportunidade de ter sido aluno dele. Então, eu sou aqui da primeira geração dos fisioterapeutas genuinamente formados no Piauí, com professores, né, advindos de outros estados, porque até então não tinha nenhum professor fisioterapeuta aqui, né, para que pudesse formar o curso. Então, o professor Marcelino trouxe profissionais do Ceará, trouxe profissionais da Paraíba, trouxe profissionais do Maranhão, de diversos locais, para promover essa formação para a gente, tá certo? Então, já começa daí. Um parênteses aqui, deixar um super abraço para o Marcelino, faz um tempão que não encontro, acho que quem teve a honra de conhecê-lo sabe um pouquinho do que o Léo está falando, porque, assim, é um profissional diferenciado, né, fora da curva, tudo que ele fez pela fisioterapia no Brasil, acho que, né, não dá para a gente falar que foi só aí no Piauí, mas ele é uma referência da fisioterapia, de movimento, né, em prol do crescimento da fisioterapia. Então, um super abraço aí para o Marcelino. E para vocês terem uma ideia, o Marcelino fundador, foi praticamente a briga dele, viu, Sibeli, viu, João, com a Sônia Guzman, era para quem ia ser o primeiro fisioterapeuta registrado do país, certo? Então, nós estamos falando lá da fundação da fisioterapia no país. Então, ele é da época da Sônia Guzman, e aí vai. Eu tenho muita história para contar. Hoje eu vou contar muita coisa para vocês aqui. Vou abrir o coração. Vocês vão ver como tem uma história boa aí. É isso. Se eu disser para vocês que a Sônia Guzman foi minha paciente, vocês não vão acreditar. Mas eu vou contar isso depois. Uau, essa eu não sabia. Agora vai contar agora, Leonardo. Não dá para começar uma fofoca e largar assim. E eu tenho como provar, viu?
Mas se vocês quiserem, eu conto. O João começou perguntando aonde eu me formei, né? A formação, então faz parte dessa história mesmo, João. Assim, eu tenho, não sei se até pelo perfil, mas eu sempre fui muito desbravador, né? Em tudo que eu busquei fazer. E dentro da fisioterapia, que é uma paixão, realmente assim, eu sou apaixonado pela fisioterapia em toda a sua integralidade, totalidade. Eu amo ser fisioterapeuta, eu nunca quis ser outra coisa que não fisioterapeuta, em todos os aspectos. Então, assim, nesse ponto a gente já vai começar daí. Eu nunca escolhi outro curso, eu não vim porque não passei nenhum curso A, B ou C. Eu entendi, eu conheci a fisioterapia através de alguns trabalhos, de colegas próximos, enfim, na época, né, mais velhos que eu, claro, né, parentes de pai, de mãe, etc. E a fisioterapia, ela veio como algo, assim, para mim, que era o que eu queria, mas eu ainda não sabia que era ela. E aí, quando aconteceu esse encontro, foi, assim, um encontro sensacional. Então, eu posso seguir aí, falo da história com a queridíssima, né, em memória, a doutora Sônia Guzman. Pode, por favor. Vamos dar esse spoiler aí, a gente adianta depois. Segue mas faz parte da formação. Na verdade, eu vou aqui fazer para vocês meio que uma linha do tempo aí dessa minha trajetória, e eu acho que fora essa questão da formação que eu já falei, começando pelo professor Marcelino, eu acho que esse aí é o primeiro na linha do tempo, e aí o segundo na linha do tempo é a Sônia Guzman, porque quando eu estava no último ano, né, aqui de estudo, a gente sempre sonhou, né, eu e a Ana Patrícia, minha esposa, em fazermos o Bobat. Então, eu conheci a Ana Patrícia, inclusive, no curso de fisioterapia, então, eu realmente... até ia te perguntar se vocês se conheceram na faculdade. Foi na faculdade. Então, na linha 1 vem lá o professor Marcelino, que foi meu primeiro contato como fisioterapeuta aí nesse mundo, e aí, segundo, vem a Ana Patrícia, em termos de, eu a conheci dentro da graduação, né, na formação, e aí nós também temos aí toda uma estrada, uma trajetória juntos. Mas nesse período, que nós estávamos já no último ano, nós estávamos nos preparando para fazer o Bobat, e a Sônia Guzman, como realmente a precursora aqui no Brasil, etc., ela viajava A gente tem muito espectador aqui novo, molecada que está na faculdade agora, sabe? Conta, assim, em primeiro, quem é a Sônia, sabe? Porque, assim, às vezes muita gente não sabe, né? Nunca ouviu falar do nome dela. Assim, ela é super mega importante na nossa profissão, mas talvez tenha gente que não teve contato ainda, né? Então, assim, só conta quem é ela. Esses cabelos brancos aqui não negam a geração. Eu achava, viu, João, que eu estava ali no início da geração, mas hoje eu percebo que eu já andei um pouquinho, mas a gente já está no meio do caminho, né? Mas eu nunca saí dos 15 anos, não. Eu pulei dos 15 para os 32, agora eu assumi os 40, mas daí eu não vou passar, viu? É daí. Então, a Sibeli pode me ajudar aí com relação a quem foi a Sônia Guzman, mas assim, ela foi o expoente da fisioterapia neurofuncional desse país. Eu acho que não tem como não resumir dessa forma, da forma que ela trouxe a experiência de outros países. Então, ela, através de todo o trabalho que o Conceito Bobat fez no Brasil, a gente tem que enaltecer tudo que veio, né? Tudo isso é história. E ela realmente é a expoente da fisioterapia neurofuncional aqui, foi do Conselho Federal, fundadora do Conselho Federal. E ela foi o número 1, né? A inscrição número 1. A CREFITO número 1 do país. Você não tem noção do país da número 1. E aí ela foi fundadora do Conselho Federal. Então, assim, a base, nós estamos falando da raiz da fisioterapia. E porque da minha estamos empolgação. todos aqui, né, em parte por conta né, de toda a história, de tudo que ela e, claro, várias outras pessoas construíram, né? A gente adora esses detalhes, Léo, aqui no Fisioverso, sabe? Porque, assim, eles marcam a nossa história, eles mostram a nossa identidade. Então, realmente, olha que eu já até me apeguei aqui com vocês no Fisioverso. Eu gostei do nome, gostei da ideia, e realmente vocês vão conseguir trazer o multiverso da fisioterapia através desse projeto lindo de vocês, esse podcast, porque tem história, viu? E realmente nós estamos trazendo passado, presente, futuro, então vamos lá. E aí,
Nessa época, eu também preciso resumir, nós conseguimos a duras penas, né, começando de baixo, lá da base, eu e a Ana Patrícia íamos fazer o curso neuroevolutivo Bobat. Na época não tinha divisão, adulto infantil, quem quisesse fazer o Bobat era o raiz, era 3 meses mesmo, valendo, morando no local que ela escolhesse, viu? Lá não era brincadeira não, então a Sônia, ela viajava o Brasil e o mais perto que ela veio da gente, aqui de Teresina, Piauí, foi para São Luís, no Maranhão, que é o estado vizinho. Então, o Maranhão é separado do Piauí por uma ponte, tá certo? Que passa o Rio Parnaíba. Então, só que o São Luís fica a 5 horas de distância da nossa capital, que é Teresina, tá certo? Teresina fica aqui no norte do Piauí e São Luís fica lá no litoral do Maranhão. Então, no mapa, um pouquinho acima. Então, 5 horas aí de distância. E aí, eu e a Ana Patrícia fomos para lá, fomos morar lá numa kitnet, como toda aquela boa história de quem está começando a vida. Ainda não éramos casados, fomos para estudar e começamos morando lá nas garagens, em kitnet, e vai. Mas o detalhe é que a Sônia Guzman, ela tinha, infelizmente, né, sofrido um acidente há um mês e meio antes do curso, até cogitou-se adiar o curso, enfim. E ela estava sentindo muitas dores, porque ela sofreu fratura de costela. E ela passava o dia no curso. A Sônia Guzman era, assim, incansável. Ela era a primeira a chegar, a última a sair, ela rolava no chão com os meninos. Você não tem ideia de uma pessoa como ela, né, com a idade, a experiência que tinha, ela tinha a mobilidade de uma criança. E aí ela se doava mesmo, e ela sentia muitas dores ao longo do curso. E ela perguntou na turma quem tinha alguma experiência com trabalho para alívio de dor, quem era que tinha alguma experiência com relação à osteopatia, terapia manual, acupuntura. E eu, como sempre fui, eu sou muito prestativo, mas eu também, sempre quando tiver alguma coisa diferente, vocês vão ver eu lá atrás com o dedinho levantado. Então, minha vida começou assim. Eu não tenho medo de desafio, não. Então, a Sônia Guzman perguntou, tem algum acupunturista no curso? Aí eu lá atrás, eu sou acupunturista. Sou recém-formado, tenho agora mas tenho alguma experiência, eu fiz uma formação pelo Instituto Mineiro de Acupuntura, fui conveniado com a Universidade de Beijing, na China. Não cheguei aí lá ainda, tá? Mas tenho esse projeto também. E aí, eu já tinha uma expertise, e aí eu me propus, não, professora Sônia, o que você quiser, eu faço. E aí ela disse, não, quando terminar aqui o módulo do dia, aí você pode ir lá ao hotel, que nessa sequência, a Sônia Guzman me convidou, vamos lá para fazer um atendimento. E eu fui. E aí, realmente, eu usei, né, do que eu sabia e eu promovi, né, um pouco de ajuda, de qualidade de vida, alívio de dor para a Sônia Guzman durante todo o curso. Então, eu ia atender ela quando terminava a aula, eu ia para o hotel que ela estava, eu ia atender ela lá à noite e fazer a acupuntura nela. E nós brincamos muito, porque eu sabia o que a Sônia Guzman representava. Pessoal, eu vou dizer aqui para vocês, eu tirei foto com a carteira de identidade dela, eu tirei foto com o crédito dela, eu brincando com ela, eu disse, Sônia, isso aqui no futuro, olha, esse para mim é uma honra. E acreditem, no meu diploma do Bobat, ela fez uma homenagem, então esse eu tenho aqui guardado, tá aqui, bem, se vocês quiserem depois eu até mostrar para vocês, ela colocou lá, ao amigo fisioterapeuta Leonardo, e acupunturista, meu agradecimento pelos atendimentos durante o curso Bobat número 62º e tudo. Então, eu tenho como provar, viu, que a Sônia Guzman foi minha paciente, hein? Eu disse para Ana Patrícia, poucos, hein? Eu disse, Ana Patrícia, eu fui fisioterapeuta da primeira fisioterapeuta do país, não tem noção disso. Um dia eu vou contar essa história. E eu estou contando aqui para vocês. O outro lugar que eu contei foi no Cobrafim, Sibeli, em Fortaleza, porque foi o Salão Sônia Guzman. E eu tive a oportunidade de apresentar essa atuação, vou dar o spoiler, essa atuação pioneira no país, na sala cirúrgica, que é o que eu faço, no intraoperatório da neurocirurgia, e dentro do salão Sônia Guzman, que foi a primeira fisioterapeuta. Então, assim, não tem palavras, não. Que legal. Léo, vamos segurar um pouquinho do intraoperatório.
Vamos deixar a audiência com aquele gostinho ali, porque, assim, eu não sei se essa vai ser a cereja do bolo, porque a gente vai conversar muita coisa bacana, mas talvez essa seja, porque, assim, eu acho que você seja um dos pouquíssimos fisioterapeutas do Brasil que atua assim. Mas já a gente vai chegar nesse ponto aí. Você falou que você é professor da UESP, né, da estadual. Isso. Aí foi outra batalha. Tá. Deixa eu só te pedir, Léo, você tem uma série de outras atuações. Geralmente, o professor de pública, ele tem a dedicação exclusiva, né? Conta como você concilia, então, assim, a tua atuação como professor e como clínico, né? Como fisioterapeuta em outros ambientes aí. Muito bom, João. A primeira coisa, assim, eu realmente, eu sempre fui muito determinado, muito decidido nos caminhos que eu ia seguir, que eu sigo. Então, eu nunca pedi dedicação exclusiva na universidade, eu não almejo, assim, por enquanto, né, tudo tem sua fase, mas a minha história com a universidade aí é o terceiro ponto na linha do tempo, na verdade, o quarto, né, eu estou aqui elencando, o quarto ponto na linha do tempo. A minha história na universidade foi muito interessante porque assim que eu concluí a graduação, que eu fiz pós-graduação, eu sou pós-graduado em docência do ensino superior, sou pós-graduado em acupuntura, sou pós-graduado em fisioterapia neurológica, sou titulado em fisioterapia neurofuncional, tenho mestrado, mas eu sempre tive o anseio e a vontade de ser professor. Então, eu fui monitor desde o segundo período da faculdade até me formar. Eu fui monitor de 10 disciplinas diferentes. Toda disciplina de um período eu era monitor no anterior. As de neuro eu peguei todas, as de ortopedia eu peguei todas, as de base eu peguei todas, eletrotermo. Então, eu fui monitor de 10 disciplinas, eu tenho, né, todas as certificações, guardo tudo. E aí, nessa época, eu sempre quis ser professor. E eu já visualizei que, pelo mercado, como você é consultor, né, de mercado e tudo, eu tenho alguma visão, e eu tinha visto que a docência, a pós-graduação em docência do ensino superior, ia ser o caminho mais rápido para me realizar esse primeiro sonho, que era ser docente. E eu sei da importância do peso do mestrado, doutorado, mas hoje em dia, eu digo para vocês, eu tenho experiência, um fisioterapeuta que faz pós-graduação em docência do ensino superior, eu sou especialista em dar aula, entendeu? Então, assim, eu não tenho só uma linha ali de pesquisa. Eu sei que, eu acho que até, dizendo aqui para vocês, há um pouco de confusão entre essas coisas. Às vezes, uma pessoa que é pesquisador, aí está ali dentro da instituição de ensino, e aí, às vezes, nem casa as coisas, mas, enfim, são variáveis. Mas eu sou especialista em dar aula. Então, eu estudei, eu me formei, me pós-graduei para dar aula. E nessa questão, eu fui o primeiro ex-aluno da nossa universidade, a faculdade que eu me formei, professor da instituição. Então, já foi aí uma propaganda grande lá na época, porque o então diretor-presidente, ele, né, já vinha, ele laureava muitos acadêmicos, eu tive a honra de ser laureado em alguns períodos, e aí tiveram aí os acadêmicos, né, que tiveram destaque no curso, eu fui um deles, e assim que eu concluí a pós-graduação de docência, eu fui contratado pela faculdade para voltar como o primeiro docente da instituição. Tanto é que tem lá uma placa minha na universidade lá, mostrando isto, né? E aí olha só, hein, João, guarde, vamos até fazer uma foto aqui para... Esse aí vai para a calçada da fama. Eu dei aula já também na instituição que eu me formei, que é a Unioeste, de Cascavel. Cara, assim, não tem maior honraria que você voltar como professor para a casa que te formou, né? Isso assim, perfeito. É muito orgulho para a própria pessoa, assim. Então, eu tenho esse orgulho que você tem também. Que maravilha, João. Então, você sabe a minha emoção, porque eu voltei, aí eles fizeram placa, etc. Depois a instituição foi vendida por uma instituição americana, que é a Rede DeVry, e eu continuei me colocar, enfim, mas ficou lá eternizado, né? E aí, nessa circunstância, eu passei a ser docente. Em 2008 eu já comecei a docência, eu formei em 2006, 2008 eu já comecei a ser docente, e
e tinha minha atuação clínica, como você perguntou, como fisioterapeuta neurofuncional e como acupunturista aqui no estado, sempre tive isso muito claro e sempre somei as duas áreas, diga-se de passagem, uma me apresentou a outra, também é outra historinha, mas eu conheci a acupuntura e a neuro juntas através de um paciente, e eu vi os resultados, assim, exponenciais, eu não entendi o que era aquilo, e vi que ele estava fazendo as duas coisas, enfim, então, eu fui estudar a medicina tradicional chinesa em toda a sua amplitude também, e tenho isso na minha formação. Mas aí, abriu o concurso para a universidade aqui do Piauí, Universidade Pública, do primeiro curso de fisioterapia, só que a vaga eram vagas gerais, então, por incrível que pareça, para a medicina tradicional chinesa, que era uma vaga para toda a universidade, porque ela teria que, o professor teria que abranger os cursos de base, medicina e fisioterapia, ficar à disposição nesse sentido, para ministrar a disciplina de acupuntura voltada para as formações. E aí eu concorri aqui com todas as outras áreas, os médicos, enfermagem, tudo que aí é permitido, vocês sabem que a legislação da acupuntura no Brasil é muito ampla, mas sem entrar em algum mérito, mas a acupuntura, ela é o profissional de saúde, né, que tem a formação de pelo menos 1.200 horas, tem todos os critérios, ele é chancelado a atuar em qualquer área, né. E nessa eu travei aqui uma grande batalha com todo o público médico aqui do estado, mas sem nunca sair, né, do que era meu foco, que eu estava ali só concorrendo a uma vaguinha. Se vocês imaginarem, isso eu vou ter que dizer, a Ana Patrícia me ajudou muito nesse processo, porque na época, eu já tinha toda uma formação, mas na época de fazer a prova, no dia anterior eu fiquei assim, Ana Patrícia, eu não sei se eu vou, estou um pouco receoso, eu já tinha ouvido tanta coisa, porque eu ia ser o professor dos cursos todos, e aí muitos médicos querendo, já tinha vaga certa, aquela história toda, e ela disse, olha, e eu queria sair, né, a prova era domingo, eu queria sair aqui num sábado à tarde, bora, vamos sair, vai ter ali um forró, aí ela disse, você vai sentar, vai estudar, e amanhã você vai fazer a prova do concurso, você vai passar, eu conheço a capacidade. E aí eu sentei, a prova, claro, eu já tinha formação, mas a prova consistia em você sorteava um tema na hora, eram 10 temas que envolviam as áreas da medicina chinesa, e você tinha que pegar aquele tema e descrever de 6 a 10 laudas direto daquele tema. E aí foi a prova de corte para né, passar para as outras etapas. São 3 fases para ser efetivo. E aí, nessa historinha, eu disse, eu vou estudar o tema que eu menos domino. Estou até dando uma dica aí para os acadêmicos que estão acompanhando a gente. Eu disse, olha, eu já conheço um pouco de um tudo, eu vou estudar o que eu menos domino. Vai que cai para mim só o que eu não estou dominando. Pois, gente, eu estudei o tema que eu não dominava e eu peguei o tema que eu não dominava. Que eu, acredita, na hora que eu peguei o papel, que eu vi o tema, Jesus. Se eu tivesse sentado ontem, eu fiquei de 2 da tarde até meia-noite em cima só disso. No outro dia, eu escrevi 8 páginas, sem parar. E aí, então, essa foi... Aí vieram outras causas, mas, assim, ao final... eu fui aprovado, só era uma vaga, de fato, nesta área, né, tinham outras áreas, mas nesta área só era uma, e eu fui parabenizado pelo corpo docente de medicina da universidade, porque tinha passado, enfim, tinha outros profissionais que já tinham uma experiência no mercado, mas eu consegui a vaga em primeiro lugar, e eu sou docente efetivo do curso desde então, né, de 2012 para cá. Então, essa aí também está na linha do tempo. Que orgulho, hein? Foi uma batalha, porque vocês sabem que a gente ministrar na teoria, na base da medicina, é bem difícil, tem resistência por conta mesmo da área acupuntura, mas a gente venceu isso tudo, e hoje aqui, todos os médicos formados aqui no Piauí, 2012 para cá, foram meus alunos, a gente tem uma relação maravilhosa, os próprios professores, enfim, inclusive, Sibeli, a nível de Conselho Federal, eu tive a oportunidade de escrever um pouquinho para uma jurisprudência que apareceu, não lembro qual foi o estado, mas era do Nordeste, aí o Vila entrou em contato comigo, foi perguntando, quis entender mais, e ele disse, rapaz, então tu abriu essa área aí, porque não tinha nenhum professor
de acupuntura nos cursos de medicina no país. Então, aí eu consegui, né, e eu tenho isso aí lá também, viu, no COFIT está lá escrito. É que teve só para deixar esse contexto, talvez, né, Léo, teve uma briga recente aí de conselhos com relação à prática da acupuntura, né? Nem cabe entrar nesse mérito agora aqui, mas só para dizer o porquê que talvez você... Isso, exato. Mas que bacana, cara, parabéns por estar nos representando aí tão bem. Então é isso. Então essa foi mais uma etapa. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, né, sobre a universidade. Então, assim, em resumo, eu não sou efetivo, eu não sou dedicação exclusiva, eu sou um professor, chama TI, né, 40, tenho uma carga horária a cumprir. O estágio supervisionado de fisioterapia neurofuncional hoje sou eu que ministro, e também a disciplina de acupuntura da base, da medicina e da fisioterapia sou eu que ministro, são as minhas cadeiras, tá certo? Maravilha. Léo, então vamos lá. Até porque, assim, ou nós dividimos em 2 etapas, eu não sei como é que nós vamos dar conta de tanto assunto, mas vamos lá. E quando que vocês, eu sei que vocês têm, né, uma clínica, quando a clínica apareceu na vida de vocês? Aí quando eu falo vocês, pessoal, eu já estou incluindo a Ana Patrícia aqui junto, tá? Mas, né, do Léo e da esposa dele. Com certeza, Sibeli. E, como você falou, daqui um dia ela deve estar por aí também. Então, ela vai contar um pouquinho disso. É bom que vocês vão ouvir a minha versão e a dela. Nós podemos até fazer umas perguntas aqui, ó, João, para ver se tá batendo, eles acertam. A resposta... Ela vai entregar, ela vai dizer pior. Ela vai dizer, ele queria era sair, eu que não deixei, aí eu botei ele para estudar. Mas foi isso. Então, com relação aí ao espaço neurofuncional, né, que é nosso serviço de reabilitação, na verdade, assim, aí vem o quinto ponto, né, nessa linha do tempo, que é a fisioterapia neurofuncional na nossa vida. Eu e a Ana Patrícia, desde a base da faculdade e tudo, a gente sempre fez trabalhos, participamos de congressos, mas, Sibeli, eu não tenho como falar da fisioterapia neurofuncional sem falar da Abrafim, porque realmente a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, para a gente, é a autarquia que nos representa cientificamente, né, nesse país e afora, e eu conheci a Abrafim no seu primeiro congresso, depois daquela fundação, né, teve lá foi 2009, 2010, sim, que teve no Cobraf, a votação não estava na votação, mas foi o primeiro congresso foi Petrópolis, no Rio de Janeiro. Lá que a gente se conheceu, Leonardo, Rafael. Foi. E aí tu sabe que tem história lá, eu também tenho que citar aqui a Cristina Cruz, que foi a nossa madrinha da fisioterapia da Abrafim, minha e da Ana Patrícia, mas eu digo já sobre isso. Como foi que eu consegui para entrar? Tu não sabe, João, essa história, eu vou contar. Porque nossa paixão pela fisioterapia nacional, ela sempre houve, mas assim, nós fomos buscar os caminhos. Então, o que aconteceu? Eu e a Ana Patrícia, nós estudamos juntos aqui na época, e nós passamos no concurso do Estado para o Centro de Reabilitação. Então, ao tempo que eu andei na docência, eu também busquei a prática clínica. E aí, concluindo pós-graduações, eu fiz pós-graduação pelo Estado do Rio de Janeiro em fisioterapia neurológica, ainda não tinha a prova de título, né, da Brafim, mas eu era pós-graduado. E aí surgiu aqui o nosso maior centro de reabilitação aqui do Estado, do qual hoje eu já não faço parte, eu pedi para sair, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, junto com ela, nós pedimos para sair, para assumir mais outras demandas que nós vamos já falar sobre isso, mas nós passamos no concurso na época, lá eram 4 vagas, e aí 2 ficou eu e a Ana Patrícia, né? que foi para casar, hein? Estudando para casar, vamos passar e a gente vai lá e vai casar. E aí... Você veja a fé de uma esposa. Você vê? Olha que é história. Aí nós estudamos juntos, debruçamos lá na madrugada. Eu me lembro, nós fizemos um intensivão assim, de 90 dias, porque estava muito próximo da prova. E aí surgiram essas 4 vagas na Patrícia, 2 é nossa. A gente vai passar e nós vamos casar. E assim nós fizemos. Então surgiu, a gente entrou no centro de reabilitação e a partir daí nós nós iniciamos como fisioterapeutas, depois passamos para supervisores, aí
supervisor de setor, depois supervisor de reabilitação, depois eu virei gerente do centro de reabilitação mesmo todo, do C, e agora, depois de 13 anos, né, daquela época que eu saí, junto com ela. E aí, nesse período, nós fomos buscar o que tinha de melhor na fisioterapia neurológica, até então neurológica, eu conhecia assim, no país. E o primeiro evento que nos levou foi o Cobra Fim, que foi o evento que eu tive a oportunidade de ver de perto os autores do livro que eu estudava. Aí tu imagina a emoção. Eu vi a Cibele, eu disse, eu cheguei lá, de livro. eu cheguei lá, eu disse assim, meu Deus do céu, a Cibele Knaut, é ela mesmo, em carne e osso, a Cristina Cruz, a Ainda Sônia... fica tirando com a minha cara, mas... É verdade, a Solange, e fulano, e aí por aí foi, aí fomos conhecer, só que na época, nós não conseguimos inscrição comprando daqui do Piauí, porque já tinha até esgotado quando nós soubemos que ia ter esse evento. E era o primeiro. Então, nós pegamos aqui um voo, eu e a Ana Patrícia, do jeito que deu, pedindo daquele jeito, chegamos lá, fomos bater na porta do Congresso. Quando chegamos na porta do Congresso, não tinha mais vaga. Lotado. Aí, esgotado, sucesso total. Aí eu disse, olha, Ana Patrícia, nós saímos lá de Teresina, viajamos tanto, como é que nós não vamos nesse congresso? Aí eu vi uma pessoa passando, aquela pessoa, Globo, fisioterapeuta da Globo, Sibeli, a Cristina, ela que fazia aqueles atendimento com lesado medular, da novela, eu disse, meu Deus, é ela. A Cristina Curti, só para falar, que a gente chama de Kiki, né? Para os íntimos, né? A gente se refere a ela. Kiki é uma fisioterapeuta neurofuncional lá do Rio de Janeiro, e a Kiki, ela participou de muitas novelas da Globo. Quando tinha, né, algum paciente, principalmente lesão medular, né, que é o forte ali dela, que ela trabalha, ela aparecia nas novelas. Ela que dava consultoria para as novelas da Globo. Então eu vi, olha, para você ver, viu? Aí chegou, e aí ela para um lado para o outro, ela já estava mais agitada, porque era tanta gente, aí eu tive uma oportunidade, eu vi ela passando e chamei ela. Eu disse, doutora Cristina, meu nome, então, aquele se vira nos 30 segundos, diz, Cristina, meu nome é Leonardo, aqui é Ana Patrícia, nós somos de Teresina, Piauí, do centro de reabilitação lá, e nós viemos para cá, não tinha mais como comprar a entrada, não tinha, já estava esgotado, mas eu só queria lhe dizer o seguinte, se for possível, nós não queremos receber certificado, não queremos nada, só deixa a gente entrar e ficar lá no fundo assistindo, pronto, só aí já valeu nossas passagens. Ela começou a chorar, acredita, Sibeli, ela levou a gente para uma sala, começou a chorar, ela disse, olha, vou dizer bem que uma coisa para vocês, eu não estou nem acreditando nessa história, eu disse, pois ela e vocês vieram aventurantes, foi, porque nós não íamos perder esse evento. E não tinha comprado... Detalhe, né? Vieram do Piauí. Não era ali, vinha ali de Teresópolis para ir para Petrópolis. Não, né? Do Piauí, aventurando. E aí ela disse, olha, eu assim, se eu não deixar vocês participar desse evento, para mim até vai de encontro ao que a Abrafim quer, que é conhecer, que é levar a Abrafim para todos os cantos desse país. E ela disse, para o Piauí, então... Aí ela disse, olha, eu tenho uma exigência de vocês. Eu digo, pode falar. Vocês vão ficar aqui até o final, e quando chegar na hora de fazer a assembleia final, que nós fomos pleitear os delegados para representar os estados, vocês vão trabalhar pela Abrafim lá no Piauí, vocês vão implantar a Abrafim lá, porque vocês tinham que estar aqui. E não deu outra, a gente cumpre palavra. Quando elas pediram para levantar, eu e a Patrícia lá no fundo, se vocês são da onde? Somos de Teresina, Piauí. Meu Deus. Aí, vamos lá. Viramos, então, nós saímos do congresso como os delegados da Abrafim em Teresina, né, no estado do Piauí. Então, olha... Eu vou fazer aqui, Léo, vou contar um spoilerzinho, né? Porque nós já ouvimos essa história aqui no Fisioverso. A Solange contou isso para nós, porque nós estávamos contando como que a gente se conheceu, e eu também fui para o congresso, né? Eu estava no Canadá na época, aí eu acabei ficando sabendo do congresso, mudei minha passagem, ao invés de vir para Curitiba, eu acabei indo para o Rio de Janeiro,
né? De lá nem sei como é que eu fui para Petrópolis, fui de ônibus. De ônibus, eu subi de ônibus. Uma serrinha lá, eu fui de ônibus também. E aí, eu falei para ela, a única coisa que eu não me lembro se eu também não fiz a inscrição na hora, ou se eu consegui fazer um pouquinho antes, mas eu não tinha lugar para ficar. Eu acabei ficando meio escondida no quarto da Estela e da Sheila, porque eu não tinha hotel, eu não tinha nada, né? Mas enfim, mas pelo menos vocês estão vendo que as histórias estão batendo, pessoal. Essa história é maravilhosa. Vocês chegaram lá sem, entre aspas, nem poder entrar no Congresso, né? E saíram de lá com um documento de autoridade, delegado, né? Delegado. E eu também, daí fui, eu também daí acabei virando delegada do Paraná. Mas, foi pessoal, vamos assim, fazer uma ressalva, né? Não façam isso, ouvintes. Não vão para o Congresso sem se inscrever, sabe? Não corram esse risco, né? Não, e quem sabe, quem conhece a Kiki, sabe assim, ela se comoveu pela causa, porque a Kiki é braba, pensa numa mulher braba. A Kiki era diretora financeira da Brafim, mas, minha filha, para gastar R$1 ali era minha nossa senhora. Então... viu? Então, nós derretemos o coração da Kiki. Inclusive, realmente, eu chamo ela carinhosamente. Estou aqui aproveitando para mandar um beijo, um abraço. Um dia ela sei que ela vai nos ouvir também. Ela é nossa madrinha da Abrafim, né? Porque a Kiki foi quem nos deu essa oportunidade. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, não é não, Sibeli? Nós prometemos trabalhar e trabalhamos muito, viu? Muito, mas vamos chegar lá. Então, tem mais essa história na linha do tempo. Então, a partir daí, o que eu posso dizer é que a pergunta da Sibeli foi como é que essa questão da clínica e tudo. Então, para nós, a fisioterapia neurofuncional, aí eu estou fazendo já agora uma transformação, né, um upgrade. Nós saímos aqui do Piauí com a fisioterapia neurológica e voltamos trazendo o legado da fisioterapia neurofuncional. E aí, nessa circunstância, nós realmente nós mergulhamos no centro de reabilitação e implementamos, junto com toda a equipe de superintendências, dos profissionais, os médicos, os físicos, mas assim, falando de fisioterapia, eu e a Ana Patrícia mergulhamos e transformamos a fisioterapia neurológica em neurofuncional hoje aqui no estado, que aí veio a prova de título, que realmente era o que, né, trazia para a gente. E aí, eu e a Ana Patrícia, em 2015, eu fiz a prova de título e passei, e fui o primeiro fisioterapeuta neurofuncional titulado pelo COFITO aqui do estado, e no ano seguinte, a Ana Patrícia fez, que ela estava grávida da nossa filha na época, não foi o que eu passei, inclusive, Sibeli, junto com o André. Olha, a prova foi muito difícil, eu vou dizer aqui para vocês. Eu não sei quem foi. Todas as provas são, né? Não vem, ele vai querer jogar em cima de mim. Não, depois eu queria descobrir quem que fez, o Joaquim, que fez aquela prova que pegaram todo o rodapé que existia no Ângelo Machado, ainda bem que eu estudei muito neuroanatomia, porque a prova, olha, eu vou até dizer, será se for o Lázaro, Sibeli? Enfim, nosso amigo. Mas, assim... Não duvido. Mas, olha, aí, na época, eu me lembro bem que fez juntos, assim, que a gente se conheceu, o André Rocha, hoje está morando em Las Vegas, e o Matheus, que é outro, um brilhante aí da Bahia, então, e o Diogo Suriani, fizemos juntos, e depois nós ficamos lá querendo saber e tudo, e passamos os 4, né? Então, a partir daí, a fisioterapia neurofuncional, João, aqui a gente trouxe isso, e gradativamente, Sibeli, a gente já tinha, sim, montando paralelamente o nosso espaço neurofuncional, que é nosso espaço aqui de reabilitação, e a gente foi devagarinho, começou eu, Ana Patrícia, e mais uma colega terapeuta ocupacional, Leilane Hilde, e gradativamente nós fomos evoluindo e montando uma equipe hoje bem qualificada, né, e grande, de atendimentos, tanto na clínica ambulatorialmente, como em domicílio, como dentro dos procedimentos aí nos hospitais. É isso. Léo, e a clínica, vocês atendem só fisioterapia neurofuncional ou não? E adulto, criança, quantos profissionais vocês têm hoje na equipe de vocês?
Hoje nós temos aqui, nós atendemos fisioterapia neurofuncional especializada, ambulatorial, hospitalar e domiciliar, da criança ao idoso, da estimulação precoce ao idoso. Nós temos profissionais que atuam dentro de todos esses escopos, cada um com sua especificidade, né? A Ana Patrícia, que é a nossa gestora aqui da fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente, né? E aí nós temos aqui outros colegas que atuam no adulto, no idoso, como eu também, titulação do adulto e idoso, mas tem um trabalho muito forte mesmo na parte agora, né, da esparticidade, a gente vai falar sobre isso, que eu pego muita criança, né, para as cirurgias. Mas, além disso, hoje a gente, como nós somos uma equipe multi, nós temos médicos, tem fisioterapeutas, então, assim, nós temos o nosso espaço, que contém físicos e TOs, então são 15 profissionais, mas toda uma equipe, que nosso espaço é integrado com o Instituto de Neurociências daqui do estado que eu digo aqui do Piauí, mas não é estadual, é particular, né, a clínica privada nossa, e a gente tem a gente faz parte de todo um grupo de neurocirurgiões e neurologistas aqui do estado. Então, hoje nós temos, aqui é um complexo chamado Instituto de Neurociências, aí nós temos o espaço de reabilitação infantil e o espaço de reabilitação adulto, que faz a prestação de serviço para a neurocirurgia e a neurologia do Instituto de Neurociências. É isso. Maravilha. Entendi. É uma equipe de 15 pessoas, então, Léo, e quem faz a gestão é a sua esposa. Fisio-TO, sim. Eu e ela. Fisio-TO, mas porque tem o restante da equipe que é mais misturado. Tem enfermagem, tem fonoaudiologia, tem os médicos, mas essa é a macro, né? Que a gente faz uma gestão direta, são esses profissionais. Tá. Perfeito. Léo, como eu disse há um tempo atrás, eu tenho 20 e pouquinhos anos de formado aí, e eu nunca tinha ouvido falar de uma atuação como você atua hoje. Quando a Cibele me contou, eu falei assim, não, ele tem que estar no Fisioverso. As pessoas têm que saber como é essa atuação, o que faz, como que é. Então, assim, eu fiquei encantado com o que ela me contou. E, obviamente, você vai contar com mais detalhes, essa coisa toda. O que é a atuação que vocês têm no hospital? Então, assim, começa falando desde os casos, como que é elegível para isso, sabe? O que de fato vocês fazem, porque assim, eu tenho certeza que o nosso público vai adorar saber como é essa atuação. Então, realmente, Sibeli, agora eu já fiz aqui uma cronologia, eu vou também ser objetivo, mas a história precisa ser contada, né? Então, assim, lá em torno de 2009, 2010, nessa fase aí também de hábito dentro da fisioterapia neurofuncional, nós tivemos a oportunidade, eu e a Ana Patrícia, de agregarmos em um ambulatório chamado de Ambulatório Multidisciplinar de Esparticidade do Centro de Reabilitação, que tem como responsável médico, técnico ou neurocirurgião, funcional e pediátrico, o Dr. Francisco José Alencar. Então, esse é o conhecido, famoso aí, Dr. Alencar. Ele é o neurocirurgião que hoje realmente tem a maior expertise e nós temos o maior volume de procedimentos realizados para esparticidade. Neste caso, o procedimento, nós fazemos todos em equipe, né? Desde a terapia medicamentosa, a toxina botulínica, os bloqueios periféricos fenolíticos, baclofen intratecal e disotomia dorsal seletiva, além de cirurgias ortopédicas. Tem ortopedista também especialista. Então, nós somos um time especializado no tratamento, na gestão terapêutica da pessoa com esparticidade. Qualquer patologia. Primeiro modo neurônio, sinal clínico esparticidade, a gente trata, né? Atua com o olhar da funcionalidade. Então, aqui, o que a gente coloca? Esparticidade, a interface, esparticidade e funcionalidade, sempre. Então, por isso, nós fizemos esse casamento perfeito da reabilitação, representando a fisioterapia neurofuncional e as outras áreas de terapia, com os procedimentos clínicos, médicos e neurocirúrgicos. Então, nós tivemos essa oportunidade de pelo nosso perfil mesmo, de ter evoluído como fisioterapeutas no
no centro de reabilitação e buscado as referências, né, os autores de livros, toda essa história, como eu falei aqui, citei a Cibele brincando, mas é verdade. E aí, nessa época, o doutor Francisco Alencar, ele também ele tem muitos anos de formação, já atua aqui desde 1997, por aí, antes dos anos 2000, e ele fez treinamento na França, em Marseille, na Inglaterra, morou anos fora, e trouxe a técnica dorsal seletiva para o Brasil, mais especificamente aqui no Nordeste, né, no Piauí, e nós começamos a ver, estudando mesmo muito, que nós precisaríamos montar essa super equipe para que nós tivéssemos êxito nesse propósito, né, de tratar a espasticidade vinculada à funcionalidade. E aí, na época, nós passamos a compor essa equipe que faz a avaliação do paciente com espasticidade. E aí, nesse contexto, vou adiantar um pouquinho a história, nós montamos um grupo de estudo, tudo começa, pessoal, aproveitar aí os acadêmicos, estudar mesmo, ir atrás, buscar, sentar. Nós formamos um grupo de estudo composto por 2 fisioterapeutas neurofuncionais, eu e Ana, uma terapeuta ocupacional, um médico neurologista, neurofisiologista e um neurocirurgião. Nós compomos um grupo de estudo e uma intensivista pediátrica, que é a esposa do Dr. Alencar, a doutora Clara Alencar. Nós fizemos esse grupo e nós passamos a estudar arduamente todas as propostas terapêuticas para a gestão da espasticidade. E nesse contexto, nós, além de desenvolver protocolo, nós buscamos conhecer os serviços. Então, eu já estive lá nos Estados Unidos, em São Luís, junto com a Ana Patrícia, nós passamos um tempo lá acompanhando o paciente que fez a cirurgia de risotomia seletiva, inclusive paciente do Piauí. Então, a gente tem um trabalho, uma experiência vinda dos Estados Unidos, e nós começamos a montar esse protocolo e produzir dados, produzir trabalhos, apresentando ao longo desses anos em congresso, temos capítulo de livro, temos artigo publicado, tudo, depois a gente vê as referências aí, mas nesse contexto, eu vou agora trazer para a questão da atuação intraoperatória, que é o ponto, Léo, né? Isso, mas só um detalhezinho. Explica para a galera que é não neurofuncional o que é uma risotomia, porque eu acho que, assim, é importante explicar o que é, sabe? Porque muitas pessoas não sabem, né? É verdade, irmão, perdão. A risotomia dorsal seletiva, vou pelo nome, né? A etimologia da palavra. Riso de raiz, tomia, corte. Então, corte de raízes dorsais, a coluna posterior da medula. Então, são as vias que levam o reflexo, certo? É uma cirurgia puramente de modulação de reflexo. Então, secção parcial das vias dorsais, tá? E se forma seletiva, ou seja, as raízes certas, o fio vermelho ou azul. Nunca corte o vermelho, só o azul. Então, quais são os fios azuis que têm que ser cortados para melhorar a qualidade de marcha para pacientes que deambulam e melhorar a qualidade de vida para pacientes que não deambulam? É isso. Então, é uma cirurgia definitiva que consiste em corte de nervos de forma muito estudada para realizar esse procedimento e nós temos isso, né, na técnica. E eu vou já falar também da técnica, porque quando eu concluir aqui a história, vocês vão entender a evolução da técnica. E aí, então, falando dessa atuação, tudo que envolvia a parte ambulatorial, domiciliar, a gente já é de domínio, né, do fisioterapeuta, essa atuação dentro da funcionalidade relacionada a isso. Mas, pessoal, o Brasil passou por transformações, eu vou aproveitar aqui para dizer também que, por muito tempo, isso eu discuti muito em congresso, a Cibele sabe, por muito tempo, o fisioterapeuta, ele sempre focou nos aspectos de atividade, participação, relacionada a CIF, perfeito, mas a estrutura, lá em sua fisiopatologia, ela precisa também ser discutida e precisa ser trabalhado por nós. Você entende, João? Um boom muito grande voltado para atividade, participação, mas a estrutura e função, ela ficou ali.
e era algo meio intocável, só médicos, e olhe lá, a maioria dos médicos também nem conhece. Então, o que acontecia? Os pacientes, as crianças crescendo, os estirões de crescimento, o músculo espástico, ele não permite o seu alongamento, ele vai lá, né, mantendo a contração mantida, o osso cresce, o músculo não acompanha, e vem as forças torsionais e os pacientes ficam deformados. A realidade é essa, da criança e do adulto, o tempo vai mostrando, ele vai ficando crônico e os padrões vão piorando e ficando. Então, eu sempre tive, aí eu vou trazer um pouquinho para a questão também pessoal, eu nunca aceitei pegar um paciente neurológico e uma dificuldade na evolução, porque o paciente era rígido, ele era duro. O que a gente vai fazer com o paciente duro? Ô, Léo, deixa eu até aproveitar aqui de novo, né? Só fazendo um gancho para quem talvez não seja acostumado na área, né? O que o Léo está falando é que isso acontece muito na fisioterapia, né? A gente acaba, como aconteceu na ortopedia, né? Vamos só trabalhar terapia manual, eletro, não serve, né? A gente tem essa mania de substituir as coisas ao invés de agregar, né? E o que foi que eu acho que foi uma dor muito grande do Léo e é a nossa, né? Hoje se fala muito na neuro em treino orientado à tarefa, treino específico à tarefa. Claro, mas assim, se não, né, como é que eu vou fazer isso com um paciente muito espástico? Eu não consigo fazer ele alcançar, né? Eu preciso fazer alguma coisa antes de pensar na atividade, porque se eu não atuar a nível de função e estrutura, eu não vou conseguir, né? Só para contextualizar onde o Léo quer chegar. Até sobre isso, tem uma lei do Andrew Steele na osteopatia que é a estrutura governa a função. Assim, perfeito, João, perfeito. Isso. Então, nesse contexto, realmente eu sempre fiquei, como a Sibeli disse, uma dor. E eu tive a oportunidade de sair, depois que passei a fase de graduação, e voltei como docente, que eu já contei aqui, e o pessoal, os mesmos pacientes, a mesma postura, o mesmo padrão de gente, não mudou. Me desculpa, mas não mudou. A gente precisa ver alguma coisa diferente, nós temos que sentar, o que pode ser mudado, vamos discutir. E eu sempre tive muito forte essa questão de discutir com a clínica médica de forma técnica, vamos buscar, vamos somar, pessoal, vamos nos juntar, nós precisamos. Tanto é que quando eu dou palestras e tudo aí afora no Brasil, eu atualmente vivo muito aí viajando, né, se dando palestra aí desse Brasil, eu coloco isso, esse pessoal, nós precisamos realmente atuar em equipe. E o que acontecia? A minha percepção daquele tempo para cá, e graças a Deus evoluiu, a fisioterapia ela estava ali como uma opção terapêutica para um paciente com lesão de primeiro motoneurônio, paciente espástico, pode ser. Não é isso, a fisioterapia é uma ciência do movimento, é uma ciência, então ela é grande. Então, existia um grupo de profissionais de saúde, onde a fisioterapia estava considerada uma opção terapêutica. Exemplo, um remédio, a toxina, a cirurgia, algo. E a fisioterapia ali. E não é o eixo da reabilitação. A reabilitação é o tronco, ele é a base, a estabilidade, a sustentação. E aí você tem as ramificações, que são os procedimentos, as opções terapêuticas com evidência científica, e aí já tirando todos os viés mercadológico, de método específico, etc., a gente sabe que não tem evidência para tratar a espasticidade em sua fisiopatologia. A literatura é unânime. O que tem? Terapia medicamentosa, toxina botulínica, bloqueio fenolítico, baclofeno tetracal, risotomia da célula seletiva e cirurgias ortopédicas após a risotomia, porque se trata a primeira causa para depois tratar a sequela. Então, nesse contexto, a fisioterapia saiu de uma opção e ela passou a ser uma área que discute em equipe. Coadjuvante, né? E para atuar, não, e está ali. A literatura também é unânime, não existe um procedimento sem a fisioterapia, nem vice-versa. Então, está lá. O paciente precisa estar inserido num programa de reabilitação para receber qualquer uma dessas condutas que eu estou falando. Então, como é que... Aí eu vou chegar no ponto. O que aconteceu? Dentro de toda essa angústia, esse anseio, estudando e conhecendo as pessoas certas,
Por isso que eu citei o nome do Dr. Francisco Alencar, que é um neurocirurgião com talvez uma das maiores visões de reabilitação hoje aqui, né, nesse país, que traz essa ideia mesmo do trabalho integrado. Eu tive um paciente meu com traumatismo crânioencefálico. Ele tinha um quadro de hemiparesia espástica, de predomínio braquial, mas ele também tinha uma postura em flexão de joelho, que eu já tinha feito tudo, pessoal, que aqui a gente, né, como fisioterapeuta, está acostumado a fazer. E eu via que não era um bloqueio articular, não era estrutural articular, não era anquilose. Gente, o que é isso? E era um canivete. Você estendia a perna voltava. Então, a família disse, olha, vai ter uma consulta com o neurocirurgião aqui do centro de reabilitação, isso tudo dentro do centro, tá, pessoal? Imagine, dentro do mesmo ambiente. Eu disse, pois eu quero ir nessa consulta, porque eu quero falar de tudo que a fisioterapia contribuiu, tem a contribuir, mas tem algo que a gente precisa discutir. E assim eu fiz, participei da consulta, conheci o Dr. Francisco Alencar lá nessa consulta, já tinha de vista, mas não debatido tecnicamente. E depois de falar tudo isso, eu disse, olha, eu percebi que tem algo que não é estrutural. E ele disse, olha, esse paciente apresenta espasticidade, e existe procedimento neurocirúrgico para tratar a espasticidade. Eu fiz uma formação na França, na Inglaterra, existe cirurgia, e aí ele me apresentou o mundo da neurocirurgia funcional, da neurofisiologia, e ele disse, só que esse procedimento só pode ser feito em equipe. E nas técnicas mais modernas, tem que ter todo um trabalho de monitorização, de análise de movimento e tudo. E aí ele disse, como você é quem está acompanhando esse paciente e você trouxe essa necessidade, eu posso fazer essa cirurgia. E para ele também estava tudo muito no início. Ele tinha feito 2 pacientes paraplégicos só, ali para a mesma questão de técnica, e ele disse, esse é um primeiro funcional, que eu vou ter a oportunidade. A gente faz, você me acompanha no centro cirúrgico? Não, aí eu disse, pois eu quero ir na cirurgia, posso ir? Ele disse, pode, vai ser um prazer. Pessoal, chegou o dia, fomos para o centro cirúrgico, paciente preparado. Aumentem o volume. Aumentem o volume. Chegou o dia, fomos ao centro cirúrgico. Eu já tinha tido outras experiências, mas realmente, como todo fisioterapeuta ali, observando, algo muito observacional. E, no momento, eu vi que tinha algo a mais. Era uma cirurgia que necessitava de análise de movimento durante o ato cirúrgico. E o cirurgião estava só, então, quando ele fez o acesso, na época ele fez o acesso maior, que a gente chama técnica multinível, por isso que eu falei que ia falar da evolução da técnica, que ainda é feita em alguns serviços, que não tem todo esse aparato de monitorização e planejamento cirúrgico funcional. Ele fez, e ele tinha a visão de todas as raízes, tá, lá na cauda equina, viu, para os acadêmicos, lá entre L1 e L2, ali no final, já ali nas primeiras vértebras lombares, você tem a cauda equina, que é como se fosse o rabo de um cavalo, né, onde você tem, por isso, cauda equina, você tem o cone medular com as raízes, saída de todas as raízes, tá certo? As aferentes e as eferentes. As aferentes, elas são mais posteriores, as eferentes são mais profundas, as motoras. E aí o neurocirurgião, o trabalho do neurocirurgião é cortar parte dessas raízes para que consiga um ganho no paciente funcional. Qual o grande detalhe? Essas raízes, pessoal, não são numeradas, elas não são marcadas. Não tem nome? Não tem nome. As laranjinhas. Não tem cor. Não tem cor. Coloridinho. Você imagina um monte de macarrão cozido no mesmo lugar e você tem que saber quem é quem, para onde vai o quê, quem vai para o adutor, quem é L2, quem é L5, quem é S1, quem é S2, quem é... Então, não tem cada como. pessoa tem uma variação anatômica, tem diferenças absurdas ali, né? Que assim, cara, não tem. Vou até dar uma informação para vocês de quem vive lá em vivo. S1, pessoal, é só de livro, viu? A gente pega S1 4 vezes, 5 vezes, como se fosse S1.1, S1.2, né? E assim vai, viu? Aí, nesse contexto, o que aconteceu? Eu estava aqui, tem um campo estéreo, o neurocirurgião fez a técnica aberta, né? Estava aqui olhando ao microscópio e o paciente coberto. Então, ele via a saída no forame, que a gente chama, ele via para que nível ia. Por quê? Porque ele abriu tudo, de L1 a L5. Imagina aí a exposição
de todos os processos espinhosos, cortar a dura mater todinha e tá lá olhando. E aí ele me explicou que na técnica minimamente invasiva, que era a mais moderna difundida no mundo, ele só tinha que seccionar, abrir no cone, e do cone saber qual era todos os nervos e o que fazer ali para poder não precisar mais fazer essa abertura toda. E na oportunidade, ele já estava lá na posição, ele tocava no nervo e ele perguntava para o circulante, a pessoa da sala ali, o técnico que estava passando, oh, você viu mexer? Você viu? Aí eu, astutamente, como um bom fisioterapeuta neurofuncional, que gosta de desafio, desbravar as coisas, eu saí. Eu nunca fiquem, pessoal, de braços cruzados diante de qualquer situação. Isso aí eu queria ensinar mesmo para os nossos colegas. Eu estava encostado aqui e eu não tenho nenhum hábito. Eu sempre entro de braços abertos. Quando eu cheguei aqui, eu vi, eu com medo de tocar alguma coisa, tomei aquele cuidado inicial e vi a área que a gente podia estar. E ele perguntou, movimentou a perna. Aí eu disse, doutor Alencar, eu posso lhe ajudar? Eu sou fisioterapeuta neurofuncional, eu entendo de origem, de seção, de inervação, de musculatura, movimento é meu mundo. Então, aí ele disse, pois vamos fazer um teste, porque existe o que a gente chama de monitorização, que pode ser feita com o neurofisiologista, que é a parte eletrofisiológica, e a avaliação, a literatura traz, pessoal, a risotomia, ela tem mais de 100 anos, ela começou a ser descrita em 1888, olha isso, para dor, em animais, aí foi evoluindo, passou uns 40 anos, sem ser utilizada porque os pacientes saíam com as pernas mole demais, e aí a técnica evoluiu, às vezes dava instabilidade de coluna porque o corte era grande, e de 1980 para cá, que aí o Dr. Tyson Park, que nós fomos para o serviço dele nos Estados Unidos, difundiu a técnica minimamente invasiva, que tirava todos esses viés, e teria que saber o que fazer, né, funcionalmente. E nessa brincadeira, que realmente é a grande necessidade, daí o nome completo, risotomia dorsal seletiva. Estava faltando, pessoal, isso aqui, ó, seletividade funcional. Então, quando ele começou a tocar, eu disse, toque numa região que eu vou tentar lhe dizer aqui. Aí ele tocou no nervo. Eu disse, tenho contração de gastrocnêmio à esquerda, que corresponde à raiz de S1, desse lado. Ele olhou para mim, vou tocar outro. Aí começou a fazer uma prova prática, ó. Prova prática. Na hora, tocava o nervo, e eu disse, esse aí corresponde aos adutores de coxa, raiz de L2 à direita. Esse aqui corresponde aos extensores de joelho, vasto lateral, raiz de L3, tibial, e aí por aí foi. Então, eu peguei uma prova de anatomia, para quem tinha sido monitor a vida toda, né, de neuroanatomia, e disse todos os níveis. Passei na prova. Passei na prova. Léo, é aquela história, né? Que sorte você teve. Eu tive sorte, já pensou? Eu tive sorte. Estava devidamente preparado no momento que você precisava estar. É por isso que a gente tem que estudar, cara. E eu me emociono quando eu digo isso, porque realmente, né, existe aquela questão. A sorte, ela faz parte do sucesso, ela faz. Mas toda vez que a sorte bateu na minha porta, eu estava estudando e trabalhando. Ela sempre me encontrou estudando e trabalhando. Então, no dia que a sorte me encontrou, eu estava preparado, e ele me perguntou tudo, e eu disse, essa. E daí, ele olhou e disse, olha, aqui para a gente fazer a técnica moderna, é treino, vamos. Nós passamos a estudar arduamente. Pessoal, você não tem noção, de domingo a domingo. Olha, o ritmo do neurocirurgião não é brincadeira não, viu? De domingo a domingo. Direto, montando protocolo, estudando. E nessa história, eu vou concluindo assim, depois que eu fui a primeira vez, ele já disse, a partir da próxima, eu preciso de você comigo no centro cirúrgico, porque a técnica já descreve nos artigos de 1940 que existe uma chamada avaliação comportamental intraoperatória. Daí, Sibeli, o nome que eu tanto lutei para codificar no nosso Conselho Federal, que você teve lá comigo, e você é uma das pessoas que apoiou e estivemos juntos, eu lhe agradeço por essa visão e porque você contribuiu, sim, com a nossa profissão, com a fisioterapia neurofuncional, e eu dizendo, olha, essa técnica é descrita na literatura, mas nós precisamos nos apropriar disso, pessoal, porque é a nossa expertise. E lá não descrevia como fisioterapeuta, um profissional que fazia análise de movimento.
Porque não existia fisioterapia em 1940 lá. Sim. E aí o detalhe é que saiu um estudo canadense em 2001 que, gostaria de dar esse spoiler, nós vamos para o Canadá agora em outubro e nós vamos conhecer a equipe lá em Montreal. Então saiu um estudo canadense lá em Montreal com o fisioterapeuta e o neurofisiologista, que é um médico neurologista subespecializado em neurofisiologia, que faz eletroneuromiografia, aqueles exames, faz potencial evocado e faz monitorização neurofisiológica intraoperatória, atuando juntos na cirurgia de risotomia dorsal seletiva. Só que eu já fazia, o artigo saiu em 2001, eu não tinha consciência disso, eu comecei a atuar aqui no Brasil em 2010, mais ou menos, fiquei até 2014, 2013, 2014, quando eu descobri esse artigo fazendo revisão de literatura, fomos para os Estados Unidos em 2015 e estava lá escrito que esse profissional que fazia essa análise desde aquele tempo tinha um nome, pessoal, fisioterapeuta. Olha isso. O artigo descreveu físio. Aí eu disse, pessoal, pelo amor de Deus. Aí começou minha agonia para tentar trazer isso, porque eu já fazia, eu já faço há muitos anos, mas hoje eu tenho 573 fisiotomias feitas no meu currículo. Eu acho que eu sou o único fisioterapeuta do mundo que tem essa quantidade, né? Porque eu vou conhecer o canadense lá. E, pelo que eu vi, ele tinha publicado para esse trabalho, não sei, tem um na Turquia que faz, mas eles fazem na técnica aberta, que é só o neurocirurgião e o fisioterapeuta, tá? Lá na Turquia. Só que a técnica completa é com o neurocirurgião, o neurofisiologista e o fisioterapeuta. Então, o que aconteceu? Talvez a gente esteja com essa mal casuística, nós vamos publicar agora um trabalho, agora nesse semestre, com uma série de 182 casos, com todo esse protocolo completo, que vai ser uma das maiores séries catalogadas já na literatura, porque aqui que a gente tem um conhecimento, tem 152, que é um estudo da Inglaterra, e nós botamos mais 30 pacientes a mais para nessa nossa publicação. Então, vai sair agora, eu estou dando um spoiler, e nessa historinha, eu passei a fazer, na época, eu já conhecia a eletromiografia de superfície, por conta de um colega fisioterapeuta que me ajudou muito aqui, que é o doutor Kelso Gomes, muito querido. Ele é especialista em esporte, é da SONAF, tudo, ele tinha experiência em eletromiografia, mas não de neuro. E eu visualizei a possibilidade de quantificar a espasticidade de forma mais quantitativa, tirando o viés só da escala de Escher, que é mais qualitativa e subjetiva. Comecei a fazer dentro do centro cirúrgico. Depois, o neurofisiologista entrou e eu vi que o eletrodo de agulha, e esse é o que a técnica descreve, ele tem mais acurácia lá internamente. Então, o que é que não se pode fazer? Não se faz eletroneuromiografia numa criança, por exemplo, paralisia cerebral. Você não tem como mapear funcionalmente os músculos espásticos, relacionar aos nervos. O que é que eu fiz? Eu desenvolvi um exame que foi meu protocolo de mestrado profissionalizante, publiquei o uso da eletromiografia de superfície para o planejamento cirúrgico funcional das risotomias dorsais superseletivas com impacto na funcionalidade. Então, realmente, eu criei esse exame. Esse exame, hoje, toda cirurgia que a gente faz, o paciente precisa passar por todo um protocolo e uma dessas etapas é meu exame de eletromiografia. Quando o neurocirurgião pede a cirurgia, ele pede, assim como pede uma ressonância, ele pede a eletromiografia de superfície não invasiva, aceitável para crianças e adultos, e eu faço a quantificação funcional da espasticidade, relaciono os grupos musculares com níveis medulares. Ou seja, eu vou para o centro cirúrgico, levo como uma extensão da avaliação pré-operatória, levo para o intraoperatório, apresento o planejamento cirúrgico funcional para o neurocirurgião e para o neurofisiologista, digo qual é o nível funcional, se é um PC nível 2, 3, 4. Isso a Ana Patrícia e a Leilane trabalham diretamente comigo com isso, mas eu, de fato, faço o intraoperatório, a gente planeja junto, eu faço o estudo do percentual de secção que o neurocirurgião vai fazer lá na hora de cortar as radículas. Então, eu vou concluir exemplificando. O paciente tem um padrão X, e ele precisa de mais secções em L2, em L5, S1, menos em L1, L3, L4,
um pouquinho de S2, então eu faço essa dinâmica de cálculo, faço o percentual e levo e digo o percentual funcional que deve ser tirado. Daí o nome risotomia dorsal seletiva, super seletiva. E aí a minha atuação lá é levar o percentual, representando a equipe de reabilitação que está fora, e fazendo a análise comportamental de contração muscular. Nervo motor, o sensitivo é motor, qual a radícula mais hiperativa, que é o neurocirurgião corta. Então, hoje, a gente desenvolve esse trabalho, e nós tivemos a felicidade, com muito esforço ao longo de mais de 10 anos, codificar hoje qualquer fisioterapeuta no país, devidamente formado, aperfeiçoado, experiente. Nós chegaremos nessa fase, né, Sibélia, de promover os cursos, porque você sabe que isso é uma construção, eu ainda estou nessa fase, mas pode atuar em centro cirúrgico codificado pelo COFITO e recebendo o que lhe é merecido, lhe é justo, e lhe digo que não é pouco, não, o valor, bom, está lá, né, no código, né? Está lá no código. Eu vou fazer um resumo aqui, até para quem está ouvindo. Cansei, viu? Vou deixar vocês agora... Não, sabe o que eu acho? O Léo sabe o quanto... Há anos essa trajetória do Léo me fascina, assim, acho que é muito mais do que encanta, porque a gente conversa muito sobre os caminhos da fisioterapia, toda a nossa história, né, João? A gente tem falado muito disso, da onde viemos, onde estamos, e eu acho que aqui fica muito claro para todo mundo que está ouvindo que, assim, a fisioterapia hoje ela é uma profissão reconhecida, né? Isso acho que nenhum de nós, comparado ali com, né, os nossos primórdios, que não são tão antigos, né? Uma profissão muito nova, mas hoje a gente tem um reconhecimento social muito bom, mas o quanto a gente ainda tem a crescer, né? O quanto esse multiverso da fisioterapia, que de novo eu reforço, né, o nome que a gente escolheu, ele é amplo. E assim, e dentro, e o que eu acho mais fascinante, Léo, é dentro do escopo da nossa profissão. Perfeito. Né? A gente está falando aqui de uma área de atuação extremamente nova para a fisioterapia, em termos de conhecimento, o Léo falou, já se faz há alguns anos, né? Mas, assim, algo que a gente pode contar nos dedos de uma mão, os fisioterapeutas que fazem, porque é uma área também, né, assim, como todas as outras, mas aqui eu acho que um pouquinho mais profundo, assim, que tem que estudar, tem que conhecer, né, porque, assim, é uma cirurgia que a qualidade de vida do indivíduo, ele tá nas tuas mãos, né? O Léo, ele fala ali, ó, doutor, você corte 50%, 75% de S1. Se ele falar errado, acabou. É verdade. Né? A delicadeza ali, acho que qualquer fisioterapeuta, quem está estudando e quem não, pode não saber os detalhes, mas assim, um erro, a pessoa perde o controle de esfíncter, né? É isso. Então, assim, controle de movimento mesmo. Controle seletivo de movimento. É uma responsabilidade ímpar. Mas a gente está falando, acima de tudo, de uma super área de atuação que não foge em nada do escopo da fisioterapia, que é o estudo do movimento humano. Então, assim, isso para mim é algo, e por isso que quando, né, a gente, nem vamos entrar aqui, senão a gente pode ficar mais 3 horas conversando, é uma luta que eu abracei, assim, e já falei para o Léo uma coisa que pode passar ano, sair ano, né, ter dificuldades e não ter, mas, assim, é uma coisa que eu quero estar viva para ver. Assim, né, isso, a gente ter uma resolução, a gente ter isso como realmente próprio do fisioterapeuta, porque eu acho que é extremamente merecido, e eu acho que não existe, Léo, assim, o quanto, acho que, né, lá na frente as pessoas vão olhar e vão agradecer esse trabalho. E eu quero até aproveitar aqui e agradecer o doutor Alencar, porque eu acho que a visão dele fez toda a diferença, né? Porque eu acho que o teu conhecimento, a tua expertise, o teu estudo, a tua dedicação, talvez não teriam o reconhecimento
de hoje se ele também não tivesse essa visão, né? E o Léo fala para mim, João, uma coisa que eu sempre me arrepia quando ele fala, olha, se por um acaso acontecer alguma coisa e o Leonardo não puder estar na cirurgia, a cirurgia é cancelada. Ele faz parte da equipe, tanto quanto o neurocirurgião, o neurofisiologista, eles são uma equipe. Então, né, do mesmo jeito que a cirurgia não vai acontecer se o neurocirurgião não estiver, o neurofisiologista não estiver, se o fisioterapeuta não estiver, ela não acontece. E eu acho que isso fato, realmente. Não acontece. É um marco na nossa história. Nós temos aqui um casamento de 3 agendas eterno, viu? A gente sabe tudo um do outro, de onde vai as datas, como é, porque realmente não acontece. E nosso volume é muito grande. Como eu falei a você, nós já estamos com mais de 500 cirurgias feitas aqui, nosso ritmo é alucinante. Essa semana vamos fazer mais 4, tá? Nossa. Mas Léo, eu queria também aproveitar... sim, pode falar. Deixa eu só fazer um complemento que eu acho que é super importante, assim. Você está numa área, Léo, e assim, se existe fisioterapia de excelência, eu não sei outro exemplo que não seja esse, tá? Assim, eu estou realmente impressionado. Mas sabe o que é o mais sensacional, o mais espetacular? É o resultado final lá no paciente, cara. Assim, eu não consigo imaginar alguma coisa que tenha mais limitação para nós, fisioterapeutas, do que a espasticidade. É muita limitação que o paciente tem. E vocês conseguem, cara, resolver uma dor que, assim, até pouco tempo atrás, você falou que começou em 2010, né? Aqui, vamos falar em serviço brasileiro, essa coisa toda, né? A gente está falando de uma história recente de 15 anos. E vocês estão resolvendo um problema do paciente, da família, do cuidador, do pai, da mãe, né? Que, assim, é espetacular. Eu vou reforçar, Léo, fazer um resumo aqui para talvez quem não está claro ainda. Você, fisioterapeuta, você está dentro de uma sala cirúrgica, junto com o cirurgião e o fisiologista, ele está estimulando a raiz nervosa, o fisiologista está vendo a condução e você está fazendo o teste funcional para decidir se vai manter a raiz, se vai seccionar 25, 50, 75 ou 100%. Cara, isso assim, ó... Não teria resumo melhor do que esse que você fez, viu? Mas é surreal, né? É isso. Não, e todo o planejamento, João, porque assim, isso começa lá atrás, personalizado, né, com a avaliação, individualizado. E começa com a avaliação, eles fazem uma avaliação com o paciente sedado, então assim, é toda uma construção, um planejamento que realmente é a altura do impacto do procedimento, né? Você realmente está ali planejando com uma equipe o que o paciente vai conseguir ou não fazer depois e o que ele vai melhorar. E como o Léo falou, nem todo paciente vai voltar a andar, vai voltar a tocar guitarra. O Léo me mostrou o vídeo de um paciente dele que era músico e não conseguia mais, né, tocar. O cara voltou a tocar violão. Eu não tenho espasticidade e não sei tocar, olha, que coisa. Não, mas é verdade, é verdade. Gestão da espasticidade com vistas à funcionalidade, ele é perfeito, cara. Assim, não tem... Nós escrevemos um livro de reabilitação e um capítulo justamente isso, mostrando a gestão terapêutica da espasticidade e seu impacto na funcionalidade. Então, de fato, é um trabalho de equipe. E aí, o que eu ia complementar, eu queria trazer para vocês isso, assim, como na minha visão está hoje, né, em termos de Brasil. Hoje, graças a Deus, depois de muito trabalho, nós temos a nossa entidade, que é a Associação Brasileira, uma associação científica, que... você me ouve, Sibeli? Sim. Tá. Uma entidade. Nós tivemos a felicidade, junto com toda a gestão, que a gente sabe dos colegas que tiveram juntos aí ao longo desses anos, nós fundamos o Departamento de Espasticidade, então eu defendi em plenária, a Sibeli estava lá, a necessidade da criação de um departamento de espasticidade na Associação Brasileira de Fisioterapia Funcional. E foi uma briga, né, Léo? Eu lembro, eu estava como presidente, foi, né? Quando eu estava presidente ou era vice? Não, eu era presidente. Era presidente. Fui lá foi uma briga. Levantei o braço, olha a história do braço, onde eu tiver, eu vou levantar o bracinho lá atrás. O Lázaro falou, alguém quer trazer colocar alguma coisa para acrescentar? Eu disse que eu queria defender a criação de um departamento científico. Mas aí foi. E assim, só para resumir, por que foi a briga, João?
por conta disso. Mas, sim, o que vocês estão pensando em função à estrutura do corpo? Sim, a gente não precisa de um departamento só que estude isso. E foi assim, né? Foi uma luta, e graças, né, a Deus e a, né, e a vontade e a defesa bem defendida, né? A arguição do Léo, da Ana Patrícia, hoje é uma realidade, né? E existe até hoje na Brafim. Sim, departamento, com vários colegas, a doutora Renata Jucá, Antônio Prazeres, a doutora Edna Aragão, Renata Rassui, a Teresa Golineleu fez parte na época, não posso, né, esquecer ninguém, são todos os queridos colegas, a gente milita junto, mas é isso, e todo o apoio da direção científica da Abrafim, tivemos todo o apoio juntos lá, assim, tentando trazer, eu levei números, pessoal, é isso, hoje em dia 90% das crianças com paralisia cerebral são espásticas, o que é que vai se fazer? 40% do AVC é espástico, lesado medular 60%, e aí vai, e nós estamos aqui nós estamos saindo dessa necessidade da nossa atuação no mercado. Então, o mundo girou, as coisas aconteceram, e, ao final, o que eu estava colocando qual a situação atual? A situação atual é que hoje nós temos 2 códigos dentro do Conselho Federal, que é a avaliação neurofuncional sob sedação, associada aos procedimentos médicos, seja toxina, seja cirurgia neurológica, seja ortopédica. Então, eu emito aqui laudo fisioterapêutico funcional, dizendo o que o paciente tem. Olha, pessoal, goniometria no centro cirúrgico, paciente sedado. Isso virou um exame funcional, então a gente emite laudo indicando se o paciente é para continuar na terapia, vai para neurocirurgia, se vai para ortopedia, se tem encurtamento muscular, onde tem, qual o grupo de músculo, qual é a quantificação com goniometria padronizada. Então, assim, é um exame, e a gente ganha por esse exame feito. O médico vai para o centro cirúrgico, solicita o anestesista e solicita o fisioterapeuta, já pensou? Vai lá, dou o parecer, entrego, o médico encaminha, indica cirurgia, isso é um. E o outro é a atuação na neurocirurgia funcional. Então, vejam bem, na época nós conversamos muito, a Sibeli fez parte da discussão, neurocirurgia funcional. Pessoal, existe cirurgia para tumor em paciente acordado. Aqui a turma já tem colega que vai lá, assiste, eu fui convidado já para participar, para ver como é. Tudo tem análise de movimento, a questão dos DBS, pacientes. Então, assim, na neurocirurgia... Para quem não sabe, é aquele... O implante de marca-passo cerebral para paciente parkinsoniano, né? A distonia. Então, assim, veja, neurocirurgia funcional. E nós, fisioterapeuta neurofuncional, não está faltando alguém, não está? Tá. Então, esses procedimentos todos requerem a expertise de um fisioterapeuta. E lá na codificação, dá para todas essas. Eu não faço mais só risotomia, eu faço também medula presa com o neurocirurgião para proteger as radículas, dizer o que é nervo e o que não é, para quando ele vai seccionar junto com o neurofisiologista. Então, é um mundo. Então, eu queria deixar aqui um recado para os colegas, que aqui não é o final, pelo contrário, é o início. Então, tem muito a ser explorado, cada um consegue se dedicar dentro de alguma coisa. Eu tenho 2 filhas, tenho casa, tenho família. Ó, pessoal, eu sou atleta de calistenia, viu? Participo de campeonato. eu vou com minhas crianças passear, a gente tem cachorro, a gente vai para clube. Então, assim, além disso tudo, a gente precisa se dedicar, mas a gente precisa viver. Então, o recado que eu queria deixar era esse. Não é o final, é o início. E também, hoje em dia, nós estamos na fase de formação. Nós estávamos discutindo ainda, viu, Sibeli? Acho que a cena do próximo capítulo, depois de tudo, é organizar mesmo a questão da formação, né, para novos profissionais. Mas, atualmente, a gente já chegou realmente muito longe, e digo mais, a gente faz com reconhecimento pelo Sistema Único de Saúde, aqui eu faço pelo SUS, pelas operadoras de saúde e de forma privada, tá certo? Oh, espetacular. Léo, uau, né? É uma pena que, assim, eu sei que você tem compromisso agora e a gente realmente vai ter que
encerrar temporariamente a nossa gravação aqui, mas é uma pena porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo gostou, o papo foi muito bacana, tal, e assim, ó, meus parabéns pela tua carreira profissional, meus parabéns pelas conquistas que você teve para a fisioterapia brasileira, assim, não há palavras para agradecer um profissional de tanta relevância que, assim, explorou uma área nova, entre aspas, né, mas que, assim, não era de nosso domínio, não era da nossa expertise, não, assim, era da nossa capacidade, mas não era do nosso fazer profissional. Então, assim, para mostrar o quanto a nossa profissão é maravilhosa, é gigante. Então, assim, cara, obrigado. Assim, obrigado por ter vindo aqui ao Fisioverso, dar o teu depoimento, que eu tenho certeza que muita gente gostou. Obrigada mesmo, viu, Léo? Assim, eu fico muitíssimo feliz de mais e mais pessoas estarem conhecendo um pouquinho do que eu tive a honra de conhecer. E eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo, né? A gente precisa inspirar, a gente precisa instigar as pessoas a buscar esse universo da fisioterapia e de uma maneira com responsabilidade, né? Eu só queria... Eu sei que parece até chato eu falar isso, mas assim, embora seja algo que brilha os nossos olhos, né? Aposto até o João, que nem é da neuro, já está querendo virar da neuro só para fazer... É um negócio que brilha os nossos olhos, mas assim, pelo amor de Deus, né? Não é alguma coisa que vocês vão chegar amanhã e vão entrar lá no centro cirúrgico, Deus é mais, né? Assim, é uma coisa que precisa de muito estudo, de muita capacitação, né? A gente já conversou muito sobre isso, né, Léo? Assim, na minha cabeça, é claro que isso não está definido, né? O Léo tá montando ali, mas para mim é o tipo de formação, assim, que eu preciso assistir e acompanhar sei quantas cirurgias antes de eu falar, agora eu vou lá, bonita, fazer sozinha. Então, assim, né, por mais que seja algo que nos brilhe demais, né, os olhos, nos acelere, tem que ter muito, né, muita formação, muito estudo, muito tempo de capacitação, né, e aí... Agora a gente cutucar o Léo para ele começar a fazer isso, né? Eu já vou adiantar aí que eu tenho o propósito de, a partir de 2025, começar alguns cursos de base, de esparticidade, avaliação neurofuncional, para gradativamente a gente conseguir, sim. E aí eu queria também aproveitar, pessoal, a Sociedade de Neurocirurgia reconhece nossa atuação. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com neurocirurgiões da sociedade, o próprio doutor Alencar, ele representa a sociedade de neurocirurgia também, funcional, pediátrica, participei dos eventos, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, nós apresentamos cientificamente nos congressos de neurocirurgia, uma plateia de neurocirurgiões, viu, e fisioterapeutas profissionais, nós apresentamos todos os nossos, essas edições mais atuais do congresso, do nosso COBRAFIM, Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, o mundo da neurofisiologia. Então, assim, nós tivemos o reconhecimento dessas sociedades, da neurofisiologia e da neurocirurgia, e, por fim, da fisioterapia neurofuncional, do Conselho Federal. Então, só para mostrar que a gente tem um reconhecimento por essas áreas, e nós estamos precisando de profissionais. Se neurocirurgiões já conta no dedo da mão, que faz o procedimento, neurofisiologista também, e fisioterapeuta, imagine, né? Nem nada numa mão. Então, o que acontece? Realmente, nós estamos numa fase, a gente vai se dedicar, a partir dos próximos anos, a organizar, melhorar essa questão da formação, para que isso vire multiplique-se as equipes dentro de todo o Brasil, porque são muitos os nossos pacientes necessitados, cada um nos seus estados de forma, né, individualizada, tudo direitinho. Então, a gente tem esse propósito. O primeiro objetivo já atingimos, que é transformar isso real para qualquer fisioterapeuta no país com formação, porque antes realmente só eu fazia, ficar aí aquela questão, e eu angustiar, Sibeli, vamos lá, todo mundo chamando, e conseguimos codificar, e agora é fase de formação, tá bom? Então, eu agradeço demais. Posso me despedir? Léo, calma assim, lá, Leonardo, mas tá que pressa.
Quem Não, quiser é te porque eu fui achar, falando e achei que tomei o tempo, desculpa. capaz. Imagina. Léo, sem dúvida é uma bela área de atuação profissional e vai despertar o interesse de muitos colegas e acadêmicos aqui. Quem quiser te achar, Léo, nas redes, como que te procura, onde você está? Eu acho que até saiu algumas vezes aí na vinhetazinha, professor, né, arroba professor, ponto, Leonardo, underline, Rodrigues. Então, não é nem professor, é prof, né? prof.leonardo, underline, Rodrigues. Então, quem quiser me achar no Instagram, eu estou totalmente disponível, acessível, pode mandar lá direct, enfim, entrar em contato. E aqui em Teresina, Piauí, Espaço Neurofuncional, nós estamos de braços abertos para receber todos vocês aqui no nosso programa estadual de tratamento da espasticidade e funcionalidade do Hospital Infantil Lucídio Portela, Instituto Riso Movement e aqui o nosso local, né, de trabalho, tá bom? Perfeito. Se quem quiser encontrar você... Também pelo Instagram, no @CibeleMeloQuinaut. Logo, logo, né, Léo, nós vamos postar fotinhos, eu vou lá pro Piauí. Tá aguardando. Mas também, né, qualquer dúvida, pode mandar, que às vezes a gente tarda, mas não falha, né, mas eu respondo todo mundo. E você, João? Beleza, pessoal. Quem quiser me achar, @investidordoutor, como eu falei lá no início, né, dicas sobre planejamento financeiro, investimentos e assim por diante, que também é uma área importante para nós, fisioterapeutas, que é cuidar da saúde financeira. Vamos conversar mais, viu, João? Eu quero entender mais, você vai me ajudar. Isso é fundamental para a nossa gestão de carreira também, Léo, mas a gente conversa mais sobre isso. Léo, super obrigado. O Fisioverso de hoje foi espetacular. E ficou com gostinho de quero mais para uma próxima edição, eu tenho certeza. Vamos só fazer a nossa despedida aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Abraço a todos.